A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, estamos aqui nos estúdios da TV Vila Velha com mais uma edição do programa Presença Espírita. Já são 13 anos de programa, Eulécia, mais de 600 programas foram no ar. Nós já sorteamos mais de 2.000 livros. Quantas pessoas que não foram beneficiadas com as mensagens do programa Presença Espírita, com o presente que é receber um livro espírita, e quantas mensagens nós não fomos recebendo ao longo desse tempo. Foi muito gratificante, né, Silvia? Muito gratificante. Quantas pessoas já não passaram pelo programa Presença Espírita e que fazem parte da história, e nós temos só que agradecer pela oportunidade de estarmos divulgando o Espiritismo e levar a mensagem espírita, que é sempre consoladora, né, Eulécia? E como um Espírito da Verdade, parece-me que disse que a maior caridade que você pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. O Espiritismo, a gente tem que entender aqui, não é a religião espírita. Quando a gente fala assim, a maior caridade que você pode fazer a divulgação do Espiritismo é a mensagem de Cristo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, quando nós falamos assim, é porque ele foi deturpado com o decorrer dos séculos, foram feitas traduções, cada um colocou a sua opinião, achou melhor fazer isso. Na verdade, trouxeram todo o paganismo dentro do cristianismo, e aí ficou meio diferente. Então, o Espiritismo, o cristianismo redivivo, é somente a mensagem de Jesus, sem nada de aparato, sem nada de cerimonial. Essas coisas são muito simples. Então, por isso que todas as casas espíritas têm estudos, e agora mesmo, nessa época, os estudos continuam com as lives, e é porque nós precisamos entender a palavra de Jesus. E nós temos espíritos superiores que conhecem, que sabem mais do que nós. Por isso que nós temos que estudar, porque tem espíritos acima de nós, como tem aqueles que entendem menos do que nós. Então nós sempre somos influenciados e influenciáveis. Nós influenciamos as pessoas e também recebemos influenciações. Por isso que é aquele velho adágio que diz-me com quem anda e diz-te com quem és. E dentro da doutrina diz, com quem cuida do que você pensa, com quem você pensa, você atrai aquilo conforme o seu pensamento, né? Então é isso que nós trazemos dentro do nosso programa. Não queremos que todos sejam espíritas, mas que todos tenham esclarecimento, que tenham um alento, que tenham uma explicação para as suas dúvidas. E hoje nós estamos realizando o nosso tradicional programa de perguntas e respostas. Eu e a Eulécia trouxemos várias perguntas dos programas antigos, do ano passado, do ano retrasado, perguntas que sempre se repetem, mas que é muito importante que nós a tragamos de volta para repensarmos novamente, para refletirmos novamente. Uma das perguntas muito interessantes e que você me fez lembrar agora, Eulécia, que nós nem iria estar nesse programa, mas é a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas nos perguntam, mas que evangelho é esse de vocês? É um evangelho diferente? De onde vocês tiraram isso? E, na verdade, não. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Mas o que os espíritos fizeram? Eles pensaram algumas passagens importantes para a nossa moral, incorporada à nossa moral, e que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, e montaram, então, essas passagens através de vários e vários capítulos, já com a explicação dos Espíritos. Porque muitas vezes, quando a gente pega os evangelhos, quando a gente pega o Velho Testamento, por exemplo, e também o Evangelho, nós não entendemos a profundidade da mensagem do Cristo. Então, por exemplo, eu não vim destruir a lei, ou há muitas moradas na casa do meu pai, honrai pai e mãe. Muitas vezes a gente olha aquela mensagem e não tem o entendimento da sua profundidade, o que vem por trás
Porque Jesus falava muito por parábolas e os espíritos explicam. Então olha, Eulécia, está tudo bem mastigadinho ali, só não entende quem não quer. Então é assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, só que não é ele inteiro. Os espíritos escolheram partes que funcionam muito para o nosso crescimento espiritual, juntaram tudo num livro e explicaram cada uma dessas passagens que, lógico que teve uma coordenação espiritual superior para isso. O que você trouxe de pergunta hoje, Eulécia? Uma pergunta que eu trouxe hoje é o seguinte, é um assunto assim que as pessoas, às vezes, tem algumas pessoas que se revoltam, porque não quer sofrer, não quer ter dor, e a pessoa se revolta. E quanto mais você se revolta, ou está passando uma dor, um sofrimento, mais ela aumenta, porque você está dando energia. Então a pergunta é essa, será que a dor e o sofrimento que vocês falam que não, nós temos que passar a vida em dor, em sofrimento, isso aí não é masoquismo? A pergunta foi feita. É masoquismo? Não, na verdade... Parece que o espírita gosta de sofrer. Já me falaram isso. Me falaram, nossa, o espírita que gosta de sofrer, acha que está sofrendo e fica sorrindo, está sofrendo e fica sorrindo e feliz com isso. A explicação que nós temos, lógica, porque tudo tem que passar pelo crivo da razão, então a dor e sofrimento não é a mesma coisa. Dor é quando você está com uma dor, você está com um problema de estômago, você está com um problema de vesícula, algo mais físico. Alguma coisa física. Então você está com dor. E a pessoa pode estar com dor e não estar sofrendo. E o sofrimento é quando você sofre, você perde um ente amado, você sofre. Você teve uma desilusão amorosa, você sofre. É a dor moral. É a dor moral. Então, você pode sentir a dor e não ter sofrimento. Agora, os sofrimentos que nós temos, a gente falou em dor física. O sofrimento depende de nós. Ou você quer sofrer ou você não quer sofrer. É uma opção. É uma opção sua. Ou você quer ou você não quer. Por isso que nós entendemos dessa maneira. Então, quando nós passamos com sofrimentos, com dores atrozes, e não estamos felizes, né? Como agora ainda vimos uma entrevista do Divaldo, que ele nunca fala da vida particular dele, mas teve uma entrevista no canal da FEP, da Federação Espírita do Paraná, em que ele conversa, assim, informalmente. Nossa, ele sente dores horríveis, ele malmente às vezes consegue andar, mas a hora que ele sobe para fazer uma palestra, as dores somem. Então, quando a gente vê, mas como que essa pessoa tem dor? Então, é o entendimento da dor e não, para não ter sofrimento, porque nós sabemos que aquela dor não veio por acaso. O Deus não criou você para sofrer, Ele não é masoquista, Ele é o nosso Pai amado. Então, nenhum pai quer o sofrimento para seu filho, mas nós somos a consequência, nós mesmos semeamos no passado e hoje estamos colhendo como sofrimento e como dor. Então, quando nós falamos que nós estamos assim, felizes pela dor, eu mesma falei assim, nossa, é uma situação tão difícil que nós estamos passando agora, tanta gente sofrendo dificuldade, mas eu estou tão feliz por ter alcançado essa fase que nós estamos passando no planeta. Então, a gente ora pelas pessoas, não é que ele esteja alheio ao sofrimento dos outros, mas nós entendemos o sofrimento assim, que a semeadura é livre. A colheita é obrigatória, você semeou aquilo, você tem que colher. Então, nós estamos colhendo o nosso passado. Então, nós estamos felizes porque nós estamos pagando as nossas dívidas, nós estamos resgatando o nosso passado. Nós estamos quitando os nossos débitos com a contabilidade divina. Isso. E sempre nós devemos entender a dor como uma educadora. É um processo educativo para a nossa alma. Com certeza. E agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita. E nós retornamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira. E além de você assistir esse programa aqui no canal da TV Vila Velha, você poderá assistir no YouTube e também no Facebook, na nossa página, o Presença Espírita Ponta Grossa. Dando seguimento ao nosso programa de perguntas e respostas, eu trago uma pergunta bastante interessante, Eulécia. Ora,
Se nós acreditamos na reencarnação e que nós vivemos muitas e muitas vidas, por que nós não lembramos das vidas passadas? Não seria interessante, Eulécia, nós fecharmos os nossos olhos e relembrarmos todo o nosso passado distante? Será que seria bom? Será que valia bom? Eu acho que não seria bom. Nós temos aí envolvidos problemas técnicos e problemas morais e psicológicos. Primeiro, o cérebro deste corpo aqui, ele não tem a capacidade de decodificar as histórias do passado, que estão lá nos porões da nossa consciência, no espírito. Esse cérebro desse corpo atual, ele é capaz, e até com certa dificuldade, porque nós esquecemos até passar histórias da nossa infância, às vezes nós esquecemos o dia de ontem, algumas coisas, que roupa nós vestimos. Então, ele é uma máquina capacitada para lembrar, para se ajustar, para codificar os ensinamentos, os aprendizados e as experiências desta vida. Por isso que nós não temos capacidade de lembrar, apesar de que existem pessoas, Eulécia, que têm sim lampejos, algumas lembranças, porque isso está na consciência do espírito. Então, muitas vezes o espírito consegue trazer isso na memória atual. Mas é muito raro acontecer isso. É muito raro. Às vezes são apenas lembranças vagas. E a outra questão é a questão moral. Imaginem nós lembrarmos do nosso passado. Se esse passado foi maravilhoso, cheio de boas ações, de muitas atitudes próximas a, não à perfeição, mas se nós tivemos uma vida muito correta, talvez isso mexesse um pouco até com o nosso orgulho e com a nossa presunção. E se nós tivemos um passado doloroso, difícil, vamos supor que nós tenhamos tirado a vida de um filho nosso no passado e que hoje ele nasce como filho, era um nosso inimigo e hoje nasce como filho. Imaginem a dor, o sentimento de remorso. Então, Deus também nos preserva dessas lembranças para que não haja sofrimento. Então, nós esquecemos basicamente por isso. Lógico que tem muitas complexas explicações para isso, mas basicamente porque o cérebro não comporta várias vidas, nesse cérebro só há a capacidade de se comportar a vida atual e porque as lembranças do passado poderiam mexer com o nosso presente. Nada como um livro de páginas em branco para a gente começar a escrever uma nova história. Se bem que os capítulos eles se entrelaçam, né, Eulécia? Como você disse já no programa aqui, nós plantamos no passado e hoje nós colhemos. Então, os capítulos eles estão ligados. Mas é muito bonito, sem saber nada do passado, nós começarmos uma nova história numa página em branco. E você, Eulécia, o que você trouxe de pergunta? Pois é. A pergunta que eu trouxe hoje é sobre o perdão, né? Então, a pessoa fala assim, mas será que nós podemos viver, nós conseguimos viver passando a vida somente perdoando? Será que podemos fazer isso? Olha, francamente, do nosso estágio evolutivo, você não consegue, não tem nenhum santo. Perdão incondicional, né? Perdão incondicional, isso aqui não adianta a gente querer mascarar, porque não é possível, que o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra foi Jesus. Esse então, sim, né? Esse sim perdoou, esse sim, né? esse Até sim. na cruz ele perdoou. Até, né, esse é o nosso modelo, exemplo e guia, né? Então, o perdão, na verdade, ele nos faz muito bem. Nós não podemos ficar vivendo perdoando, só que nós temos que trabalhar o nosso eu para que você possa perdoar realmente trabalhando os seus sentimentos. Porque você não pode, eu perdoo, sim, eu perdoo. Mas aí quando você for fazer seu exame de consciência, você vai pensar, não, mas eu ainda estou com raiva dessa pessoa, eu ainda não consegui realmente perdoar. Então, às vezes, você não consegue perdoar de momento. Você desculpa e vai trabalhando, como nós falamos aqui, a nossa, digamos assim, obrigação moral que nós temos enquanto neste corpo, neste momento, é a nossa transformação moral. A nossa melhorar de procurar despertar, porque Jesus já disse, vós sois deuses, vocês podem fazer
o que eu faço e muito mais. Mas como? De que jeito? Porque nós temos essas nossas qualidades intrínsecas dentro de nós, só que nós não a desenvolvemos. Nós preferimos ficar nessa camada material, nos envolver com coisas ilusórias, com coisas que não nos trazem nada, não nos gratificam, não deixam... É como aquilo, passou na peneira, não fica nada de bom. Assim falando vulgarmente, não fica nada de bom. Então, nós com o nosso entendimento de hoje, nós temos que desenvolver as nossas qualidades. E esse, principalmente, o orgulho e a vaidade, o egoísmo, que são a chaga, é a chaga do espírito, isso aqui. Então, nós temos que perdoar, procurar perdoar as pessoas, já olhando com outros olhos, né? Então, tem uma pessoa que perguntou assim, mas eu fui traída, e daí como é que eu faço? Vou perdoar e vou ficar olhando para aquela cara o resto do tempo, sabendo o que ele me fez? Aí depende, cada caso é um caso, aí depende de você. Você vai perdoar, você vai entender, você não sabe qual é a situação dessa. Só não envolva outras pessoas, né, nesse processo. Casamento é de 2, não é de 3, é de 4, é de 5. O casamento é 2. Então, se existe algum problema lá, é os 2 que tem que resolver. Então, nessa situação, você perdoa, mas você vai perdoar e vai depender. Você sabe que você tem que fazer todos os esforços possíveis para você manter aquele casamento. Você não vai perdoar e vai falar, nossa, agora eu não aguento nada para a cara dele ali, ou dela, que eu perdoei, né, que me fez isso. É esse processo de dia a dia, de momento a momento que você vai perdoando. Você não consegue assim de uma vez só, né? Seja lá o que for que nos fazem, né? Às vezes é muito forte, você não consegue perdoar. Porque, na verdade, perdoar não é esquecer. O perdoar é você não se deixar mais envolver por aquela energia. Não com aquela situação, não deixar mais. Não ficar pensando, não ficar remoendo. E a partir do momento que a gente perdoa, o passado fica para trás e a gente começa de novo. Né? É isso aqui que você comentou bem. Então, no momento que a gente perdoa, você deixa para trás aquilo e vai olhando para frente. Então, é como que você vai dirigir um carro, né? Vou fazer uma analogia. Se você vai dirigir um carro, você vai dirigir um carro só olhando pelo retrovisor? Impossível. O que vai acontecer? Você vai bater o carro. É impossível, isso é uma coisa lógica. Por quê? É a pessoa que fica olhando para o passado, só fica olhando para o passado e esquece de olhar para frente e acaba se machucando. Acidente moral, né? Acidente moral. Então, é a pessoa que fica ligada ao passado. Você tem que dirigir o carro, a sua vida, olhando para frente. O que passou, passou. Você faz uma análise daquilo que passou e vê o que você aprendeu, no que você se equivocou, o que faltou ali. A gente estava falando de separação, de traição. Então, o que faltou ali? Sabe que faltou um diálogo? Não é só no casal, né? Na vida da nossa vivência com essa amizade, da nossa vivência profissional, é a mesma coisa. A gente não tem que estar criticando o que a pessoa fez de errado. Você não sabe a evolução dela, você tem um entendimento melhor do que ela. Então, você pode entender aquela situação e não condenar. Então, perdoa e perdoa. Porque isso aqui, à medida que você vai compreendendo o valor do perdão, você vai se sentir tão bem, tão em paz, e você vai ficar numa situação que nem nada mais te atinge, você não vai chegar mais nada para perdoar, porque aquilo não te atingiu. Exatamente. Você está entendendo, entende a criatura, aquilo não te atinge. Não tenho nada que perdoar, eu não senti nada, não fiz nada, então... Aquilo não me atingiu, pronto, né? Isso, acabou. É essa a grandiosidade da doutrina espírita que nos ensina a viver. Ela é essencialmente educadora, tem no sentido até aquele livro Sinal Verde do Chico Xavier. Eu falei, aquele sinal verde ali e a conduta espírita são 2 livros que eu falei assim, livros de boas maneiras. Acho que todo mundo lê, um livro de boas maneiras, porque ele nos conduz em diversas situações da nossa existência, como nós devemos agir. É um livro de boas maneiras espiritual. Bom, nós vamos encerrar esse bloco, mais um bloco de perguntas e respostas. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, o programa de perguntas e respostas. E eu já vou fazer uma pergunta para a Eulécia.
Eulécia, para onde que nós vamos depois que nós morremos? Boa pergunta, né, Silvia? Para onde que nós vamos e agora? Se a gente soubesse, a gente ficaria mais segura e mais feliz, Eulécia. Mas na verdade, a gente sabe, nós espíritas que sabemos, né, que para onde é que nós vamos, quer dizer, nós supomos, devido à nossa conduta aqui na Terra, como nós fomos aqui, nós sabemos se nós chegamos aonde que nós iremos quando desencarnarmos, né? É essa tranquilidade, apesar de, né, por ser espírita, mas tem muitos espíritas que têm medo da morte. Isso já é um atavismo, já traz de encarnações passadas, isso fica gravado dentro que fica difícil de tirar. Mas para onde que nós vamos quando desencarnamos? Bom, em primeiro lugar, quando nós desencarnamos, já no processo desencarnatório, nós todos temos os nossos amigos, as pessoas encarregadas do desencarne que estão ali junto com a gente. Então não pense que você vai ficar largada sem saber para onde vai ficar alheia. Só se você for uma pessoa realmente muito ruim. Se for uma consciência... E mesmo assim o anjo da guarda dá um jeito de ajudar, né, Eulécia? Ainda ele tem seu anjo da guarda, ele vai dar um jeitinho de ajudar. Você pode não ficar lá, acordar num leito de rosas, mas você vai ter ajuda, né? Então, em primeiro lugar, todos nós, no processo do desencarne, tem a equipe que atende essa parte, que vai desligando os nossos laços fluídicos e nós vamos ser assistidos, vamos ser levados a um hospital, a um local de repouso, até podermos recuperar as energias, dependendo se tivermos uma morte rápida, repentina, ou se levamos muito tempo doentes, ou se ficamos pouco tempo, depende de cada um, não existe assim uma tabela. Depende muito de cada um, mas uma coisa certa é isso, que nós desencarnamos, nós somos assistidos pela espiritualidade, pelos nossos espíritos amigos, nosso anjo da guarda. Então, nós não estaremos só. Por isso, não precisamos ter medo da morte. E se eu morrer, e daí como é que fica? Ou ficar depois que desencarna, ficar ligada no seu corpo. Agora, é por isso que é importante, Silvia, essa tua pergunta, porque daí nós levamos a pensar o seguinte: tem pessoas que ficam agarradas às suas posses, né? Com medo de morrer, que vai deixar. Mas aonde que vai levar, gente? O que nós vamos levar é as nossas qualidades morais, o que nós fizemos de bom e de ruim, isso nós vamos levar. A parte material fica, porque aquilo nós recebemos como empréstimo. Então, quando a pessoa é muito ligada à matéria, ela continua querendo o seu cafezinho, ela querendo o seu almoço, ela quer a sua casa, ela quer seus filhos, né? Seus filhos, seus parentes. Aí acaba o quê? Obsediando os familiares. Por isso é importante saber disso, essa tua pergunta foi importante, de saber que nós não estaremos sós quando desencarnarmos. Então, Eulécia, temos algumas coisas para considerar nisso que você falou. Primeira coisa, que há um mundo depois desse. Então, nós vamos para o mundo dos espíritos, que não é um mundo imaterial, algo totalmente vago. É um mundo material de uma matéria menos densa que essa, mais fluídico. Segundo, nós vamos ser recebidos, talvez a gente não enxergue, mas no momento da nossa desencarnação, os espíritos vão estar lá nos amparando. Nós vamos para lugares de merecimento. Se nós formos bons, nós iremos para bons lugares. Se nós não formos tão bons, nós não iremos para lugares tão bons. Os lugares vão ser compatíveis com a nossa situação moral. E por último, uma questão que você levantou, que é interessante, que é o medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Primeiro, porque, como nós já dissemos no primeiro e no segundo bloco, nós esquecemos o passado. Então, nós esquecemos que nós desencarnamos várias vezes. E isso é bom, como já foi dito. Segundo, o medo da morte, ele faz parte do instinto de preservação da vida. A gente tem que ter um receio desse momento, porque senão nós nos lançaríamos a muitas situações e experiências que colocaria a nossa vida em risco. Então, o medo é protetivo, para que a gente se mantenha vivo. Uma pergunta que sempre vem aqui também é a relação à prece. Inclusive, essa pergunta tem no Livro dos Espíritos. A prece torna o homem melhor? Os Espíritos dizem que sim. Que quando nós fazemos essa conexão com o alto, com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, nós vamos recebendo do alto inspirações
boas inspirações, porque nós abrimos canais de comunicação através dessas antenas psíquicas que todos nós temos, e através da prece nós nos conectamos com faixas de vida superiores. E dessas faixas nós vamos recebendo intuições, orientações, muitas vezes puxões de orelha para atitudes que nós poderíamos tomar. Então a prece, como dizem os espíritos, torna o homem melhor, sim. Não pode ser a prece da boca para fora, que um monte de palavra que não tem valor. Ela tem que ser feita com sentimento. Eulécia, vamos terminar esse bloco? Vamos. Então, nós vamos terminar esse bloco. A Eulécia tem mais uma perguntinha para responder agora no último bloco. Nós já voltamos. Olá, nós chegamos ao final desse programa de perguntas e respostas. Agradecemos pela sua audiência. E eu encerro fazendo uma pergunta para a Eulécia, para fechar essas nossas reflexões. Por que é importante que as nossas crianças participem do Evangelho no Lar? Esse é um momento especial, né, Eulécia? É um momento especial. É o momento que você se liga ao alto, é o momento em que Jesus está com você, é um momento de espiritualidade. E é muito importante que as crianças participem, porque o compromisso do pai, o pai e a mãe com esses seres que estão ali é muito importante. Então, você já desde criança, elas já ficam participando do Evangelho, vendo a importância da oração, a importância de dedicar aqueles minutos, poucos minutos por semana, para comungar com Deus. A criança já vai trabalhando as suas más tendências. Se porventura ela aflorar, ela já é um momento em que vai sublimando aquela situação. Então como posso dizer, Você vai educando aquela alma, vai educando, né? Isso, obrigada. Ela vai educando aquela alma, porque é de criança que ela vai aprendendo. Não adianta deixar criar a criança ao léu e para escolher a sua religião quando for adulto. É de pequeno que a gente desenvolve, é de pequeno que você tem que semear. É essa semeadura que é importante de criança. E nós podemos falar que nossos filhos já são adultos, né? Eu já sou avó, já sou bisavó, e isso a gente vê a importância de você levar a criança a participar do culto. Então, quando tem crianças pequenas, elas não podem ficar, elas não ficam meia hora, não conseguem ficar meia hora. Mas poucos minutos que ela... Faz um evangelho curtinho, curtinho, né? E porventura você pode deixar as crianças saírem e os adultos continuam, né? Mas aquela importância ela participar no momento da prece. E é por isso que nós temos a infância do espírito, né? Para que nesse momento os pais consigam ir ajustando aquela alma, mostrando o caminho do bem, mostrando o caminho correto. Mas o nosso programa Presença Espírita está terminando. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e da resposta. Agradecemos pela sua audiência e nos vemos no próximo programa. Uma boa noite, muito obrigada.